Fala pessoal, estamos aqui de volta. Hoje a gente vai falar efetivamente da preparação. Na minha visão, qual seria uma preparação razoável, como encarar essa preparação ao longo do caminho e as bancas, As bancas organizadoras que costumam estar à frente desses concursos. Então vamos lá, o conteúdo básico cobrado nos concursos de agentes reguladores. Primeiro, você deve saber que cada concurso que é realizado há algumas variáveis. E o que eu procurei fazer aqui foi uma base referindo-se à experiência que tenho em analisar outros concursos e de realização de provas que eu já fiz e aquilo que eu considero essencial para quando um eventual concurso de agentes reguladores abrir, você tiver que estudar poucos outros conteúdos. Então seria um cronograma básico para você seguir. Vamos lá. As matérias que na minha visão devem compor são português, matemática, raciocínio lógico, informática. Então aqui está a base, essas quatro primeiro. Vamos para a área de administração. Você tem que estudar administração geral e administração pública. Depois, você precisa também colocar no seu cronograma administração financeira e orçamentária, AFO, onde você vai pegar ali receita pública, despesa pública e todos os outros conceitos e temas relativos a isso. Dentro do direito constitucional e direito administrativo. Inclui também redação, que a gente vai falar inclusive um pouquinho melhor dela. Ederson, por que essas matérias? Gente, primeiro, essas matérias eu baseei nos cargos de nível médio, tá? Técnico administrativo e técnico em regulação. Claramente, se a gente fala das carreiras de analista administrativo, mais ou menos se baseiam nessas matérias, só que o conteúdo vai ser mais denso dentro dessas matérias, o nível de cobrança pode ser mais aprofundado, será mais aprofundado, sobretudo naquelas matérias que fogem das quatro bases, ou seja, administração geral e pública, AFO, direito constitucional, direito administrativo, você poderia ali até colocar um direito do consumidor. Agora, se você fala especialista em regulação, nós teremos um conteúdo realmente denso e, sobretudo, em normas específicas de cada agência reguladora. Aí o que acontece? Nós fugiríamos um pouco do foco de se preparar, fazer uma preparação e estar se preparando ao mesmo tempo para o bloco de agências reguladoras que podem abrir, que nós temos aí entre 10 e 11 agências reguladoras federais no Brasil hoje. Então a gente tem a NTT, a ANS, a ANTAC, a ANAC, a Ancine e por aí vai. Agora, com esse bloco de matérias que eu passei para vocês, vocês podem fazer uma preparação de médio e longo prazo, e aí eu estou falando que como já a gente não tem concurso há bastante tempo, tá, de algumas agências, é muito provável que final de 2023, 2024, 2025, esses 3 anos, nós tenhamos aí algumas agências reguladoras que conseguirão realizar concurso. Então, entre 2023 e 2025, é capaz de nós termos aí 4 ou 5 concursos de agências reguladoras. É garantido? Não, mas é bastante provável que nós consigamos ter concursos. E aí seria a hora de você estar bem nesse tipo de matéria. Outra coisa, esse tipo de matéria também te proporciona um leque de concursos. Por quê? Como são concursos não cíclicos, ou seja, não garantidos, a gente não pode ficar fixado somente neles. Então, abrindo ali um outro concurso a nível federal, às vezes uma universidade federal, algum outro concurso a nível federal que você consiga fazer, vai lá e faça. Com essas matérias, certamente você vai estar estudando 70%, 80% do conteúdo que vai ser cobrado em grande parte dos concursos de nível médio e alguns de nível superior na administração pública federal. Agora, redação você tem que ter um cuidado. São todas as provas que cobram redação ou prova discursiva? Não, não são todas. Mas, como eu falei, nós precisamos fazer uma preparação abrangendo grande parte das agências. No caso da ANS, houve redação e eu tive uma boa melhora na minha nota. Valia 20, eu tirei 17,9 ou 17,6, alguma coisa assim na redação. Agora, redação, o que você precisa saber? Primeiro, você precisa ter conteúdo para colocar no papel, tá? Como que você consegue conteúdo? Você consegue conteúdo lendo bastante. E aí você vai ler o quê? Só livro, qualquer coisa? Não, você vai ler conteúdos que podem estar em provas. Quais são conteúdos de redação que podem estar em prova? Política, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia. Como que você faz isso? Eu lembro que eu tive um professor uma vez, que inclusive para aumentar o meu léxico, a quantidade de palavras que eu conhecia e o tipo de argumento que eu conseguia fazer, ele indicou que eu lesse um jornal por final de semana. E aí foi até uma época engraçada que eu assinei o Estadão chegava e ele falava para ler todas as colunas do jornal. Por quê? Porque assim você amplia o seu repertório. Então eu lia moda, eu lia sobre novela, e são todas coisas que não me interessam, né? Mas essa é para você ter uma ideia, você precisa
ler bastante sobre vários temas para você poder colocar na redação. Eu dou o exemplo, já peguei um colega meu aqui que estuda também para concurso, dei o exemplo para ele. Se hoje aparecesse assim numa redação, disserte sobre os Jogos Olímpicos no Brasil, lembro que isso pode ver, já tem um tempo, lá em 2016. E aí eu falei, o que você diria hoje? Ele não sabia o que dizer. Por quê? Porque ele não sabia a história das Olimpíadas, qual era o jogo olímpico no Brasil, qual era a edição, quais são os maiores vencedores, enfim, não saberia dizer nada. Ia dizer o quê? Igual todo mundo diz. O que a pessoa diz? A pessoa pega e fala assim, os Jogos Olímpicos é um evento que reúne vários esportes, são seleções, delegações de todas as nações, as competições são muito árduas, você tem que se preparar muito. Se você pega e tem um examinador ali corrigindo isso, não serve para nada essa sua redação. Você precisa conhecer de argumentos sobre isso. Curso. É importante fazer curso preparatório, seja para redação que para o restante disso aqui, sim. E o curso preparatório que você fizer é diferente de dicas que eu dou aqui no canal, por exemplo, no Tribunal de Justiça, que inclusive direito nós temos um vídeo que nós falamos, olha, com uma apostila na mão, grifando, riscando bastante, você pode conseguir gabaritar todas as questões de direito. Aqui é um pouco diferente. Em que pese o direito não ser cobrado todo o conteúdo, mas aí eu indico que vocês estudem a Constituição como um todo, eu indico que vocês estudem os temas de administrativo como um todo. Claramente, no dia que abrir o edital, 3 meses e meio antes da prova, você vai focar em revisar, em aprofundar somente aquilo que estará dentro do concurso, do artigo tal a tal, de tal a tal conceito, mas antes disso, a preparação deve ser abrangente. Você não deve focar só na letra da lei, deve ser um pouco mais denso, ou seja, saber ali algumas posições doutrinárias, saber algumas posições jurisprudenciais clássicas, mas também não exagerar. Não é que você tem que ler, começar a ler informativo dos tribunais superiores, que traz toda a jurisprudência. Não, não é isso. Você se baseia nos materiais dos cursos. Agora, quais cursos utilizar? Eu indico os cursos clássicos em PDFs, PDFs densos, ou seja, estratégia, Gran Cursos Online. 2 primeiros que me vêm à mente são esses, Estratégia com Cursos e Gran Cursos Online. Aí muita gente vai resmungar, né? Fala, mas o negócio é longo, não sei o que é, gente. Ganhar 7 mil, 8, 10, 12 também é bacana e vale a pena o esforço, é necessário esforço. Você não adianta, na minha visão, tá? Na minha visão, você ficar só com resumos e coisa parecida. Sim, você vai elaborar resumos, esquemas, pequenas anotações com o decorrer dos seus estudos, mas isso não tem que ser a fonte inicial e principal dos seus estudos, tá bom? Redação. Redação é muito importante que, além do curso tradicional que irá te ensinar a redação, você tente buscar um professor que corrija redações para concurso público. Aí busca alguém que já seja renomado e já tenha experiência na área, né? Não alguém que você vai buscar em alguns sites que existem na internet, que vão dizer, sou professor para concluir, ele te oferece o menor valor. Não, busque um curso especializado nisso. Eu lembro que eu melhorei muito minha redação nesses anos aí, 2015, 2016, 2014, que eu fazia concursos que tinham redação. Eu melhorei muito com um professor que fazia correções de redação. Então era uma plataforma, não me lembro o nome agora, mas nós fazíamos a redação, tinha um pacote lá, por exemplo, eu comprava o pacote de 12 redações. As fazia, enviava ao curso, o curso as corrigia e dizia os vários pontos que eu tinha que melhorar. Sabe um ponto engraçado que eu era muito ruim? Eu não terminava, eu não usava a extensão total das linhas para escrever e eu não dava o espaçamento no parágrafo. E ele me dizia que isso perdia muitos pontos. Eu falava, porra, verdade, por isso que talvez lá atrás daquela prova que eu fiz tirei uma nota horrível, não sei o quê. Realmente por causa disso. Hoje, inclusive, nas provas de advocacia pública que eu faço, que eu tenho boas notas enquanto consigo chegar à segunda fase, acredito que seja muito decorrência desse aprendizado de organização textual e escrita dentro de redação. Isso me ajuda muito nos concursos de advocacia pública. Galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Continue acompanhando aqui com a gente. Vai deixando nos comentários aí as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem. E até mais.